Enquanto isso, você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Quantos pais saindo? Muito pai saindo, né? Pois os diáconos dão uma olhada para mim, porque tanto pai saindo. Mateus 5, hoje nós vamos dar continuidade e encerrar também essa série de mensagens sobre caráter. E é tão bom falar sobre isso, pena que as pessoas não entendem da importância, né? Talvez somos o que somos por não sabermos o que realmente somos, né? E às vezes é questionável realmente a vida de alguns por não saber quem são. Então, por não saber quem você é, você acaba se tornando aquilo que você não foi feito para ser. Mas graças a Deus, daqueles que ouvem, meditam e entregam-se à palavra de Deus, porque são instruídos por Deus e através da palavra, a saber quem realmente são e o que Deus espera de nós, amém? Caráter cristão, irmãos, é resultado da vida do Espírito Santo em nós. Eu espero que você tenha realmente abraçado, se não ouviu alguma dessas mensagens pregadas, tanto pelo pastor Fernando como por mim, pega esses vídeos, está no YouTube, tem várias formas de você ouvir, através, grava para um CD, passa para o seu CD, ouve no carro e medita nessa palavra. E eu te encorajo, pratique a palavra de Deus, para que as nossas vidas realmente surtam efeito. Semana passada nós falamos sobre sal e luz. Quantos estavam aqui? Amém? Nós falamos da importância de sermos sal nesse mundo, deixar a nossa luz brilhar sobre a luz, sobre a vida dos homens, deixar que eles vejam realmente quem somos e possam encontrar o caminho que nós já encontramos. Eu encorajo você a ouvir essa mensagem. Tenho certeza que Deus fez coisas fabulosas, maravilhosas aqui domingo passado. Pessoas foram tocadas por Deus através da palavra, para aplicarem essa palavra e mudarem de atitude, deixarem realmente que a vida de Deus brilhe através delas. E hoje nós vamos falar sobre o importante papel que Deus espera de nós, ser como Ele. Verso de número 48 do capítulo 5 de Mateus diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos todos ler bem forte e bonito o que está projetado ali nos nossos projetores. Por favor, deixe a sua tradução por um pouquinho. Vamos ler bem fortes. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Este é o grande mandamento para nós hoje. Ao lermos esse versículo, a gente fica surpreso de tamanha incumbência que nos é dada. Pensar nesse versículo, literalmente, você fica realmente entendendo que o padrão de Deus é muito alto. Amém? O padrão de Deus para nós é muito alto. Todo pai sabe que é uma delícia, um prazer ter os seus filhos à sua semelhança. Quantos pais estão aqui para dizer amém? Não é bom isso? Eu me encho todo com as pessoas que falam, sua filha está à sua cara. Eu amo isso, eu gosto que ela pareça comigo mesmo, né? A mãe tem certeza que é dela, né? A gente tem que, né, ter essa DNA na cara, é bom. E eu gosto disso. As pessoas, olha, ela parece com o senhor, pastor. Eu sei também que há momentos na vida que as atitudes também dos filhos são semelhantes às dos pais. Há coisas que a minha filhinha faz que eu falo, isso é a mãe pura. Há coisas que ela faz que a mãe fala, é você purinho. E há coisas realmente que a gente tem, e há aí a ciência e várias formas de explicar isso, né, através do gene, do DNA, de atitudes que os filhos praticam que são semelhanças do pai. O meu convívio com meu pai foi até os 12 anos, mas coisas que eu acredito eu não ter copiado dele, mas aqueles que o conheceram bem diz que há semelhanças muito fortes nas minhas atitudes com a atitude do meu pai. Então eu acho interessante, realmente pode ser que tenha a ver essa questão do gene, de transferência para os filhos, mesmo quando isso não é aprendido no convívio. E o Pai Celeste também se alegra quando os seus filhos têm as suas semelhanças. Sabia disso? Se alegra o coração do Pai quando você se parece com Jesus. Quando as atitudes que nós demonstramos são atitudes verdadeiras de um cristão. E por outro lado também isso é verdade, quando a atitude não é correta, todo pai que tem filho sabe disso. Seu filho faz uma coisa errada, você olha e fala assim, eu não ensinei isso, não sei com quem, e a gente aculpa o cônjuge, né? Isso é seu.
Essa mania aí é sua. E a gente tenta achar uma desculpa para onde é que ele aprendeu. E às vezes não é nem do pai nem da mãe, aprendeu em algum lugar que não veio dos seus pais. E por demonstrar esse tipo de atitude, entristece o coração dos pais, porque os pais sabem, eu não ensinei isso para você, ou não foi o meu desejo de maneira nenhuma que você aprendesse isso. E o Pai Celeste é a mesma coisa, ele se entristece quando nós também agimos como não cristãos, mesmo sendo chamados filhos de Deus e temos atitudes ainda que não condiz como filhos de Deus. Portanto, a importância de falarmos sobre caráter cristão, de aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Só para a gente entender esse versículo de número 48 que nós lemos, ele é um versículo que traz um requisito muito alto, como eu já disse. Mas o contexto dessa passagem é do versículo 17 até o 47. Jesus faz ali uma elaboração muito forte, muito específica da lei, e aplica a lei de uma forma maravilhosa, e como se Jesus estivesse falando, vocês precisam fazer exatamente o que eu acabei de falar. Como o Pai de vocês celeste é perfeito, é completo, é exato, vocês têm que ser assim. Como? Vivendo a palavra de Deus. Ou seja, Jesus, para aqueles seus ouvintes, ele sabia exatamente que Jesus estava se referindo ao contexto que ele havia acabado de falar. Jesus estava explicando e demonstrando a eles como deve ser a conduta de um filho de Deus. Então, em casa, quando você tiver um tempo, dá uma lida nos versículos 17 a 47, para você entender, nós não temos tempo, o contexto dessa passagem. Mas é importante também ressaltar que a palavra perfeito, que nós temos aí por traduzir a perfeitos, é uma palavra que soa, de certa forma, bem forte para nós. Porque a ideia que muitos têm é assim, como eu posso ser perfeito? E a ideia de perfeito é sem defeito. Como, pastor, eu vou ser uma pessoa sem defeito? Só Deus é sem defeito. Só Deus pode assim. E quantos podem dizer amém? Claro que nós jamais vamos viver neste mundo debaixo dessa carne sem defeito. Então o contexto dessa passagem, essa palavra, não tem nada a ver com perfeição no sentido de sem defeitos. A palavra, tanto no aramaico, que era a língua utilizada, como no grego traduzido koinela, tem uma outra ideia também. E quem lê inglês, e talvez tenha uma Bíblia em inglês, a The Message, a Bíblia na tradução The Message, ela traz exatamente o que eu vou apresentar para vocês aqui agora. A palavra, como eu disse, né, teleos, do grego, ela pode significar completo, pode significar inteiro e pode significar maturo. Quantos entenderam? Amém? Completo, inteiro, maturo. É a mesma passagem que a gente encontra em Efésios 4:13, quando diz assim, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, a saber, a imagem de Cristo. Ou seja, a ideia é que todos venhamos a ser como Jesus é, maturo, íntegro, completo. Que todos nós possamos olhar para Ele e ter Ele como um referencial para as nossas vidas. Eu disse essa semana na newsletter, por não termos tido bons pais, possível que algumas atitudes nossas, como pais, são reflexos daquilo que nós observávamos dos nossos pais. É verdade isso. Querendo ou não, se você não busca um novo referencial, você acaba projetando nos seus filhos aquilo que você aprendeu. Mas Jesus veio nos trazer um exemplo de pai perfeito. Amém? Jesus veio nos demonstrar como deve ser o verdadeiro relacionamento de pai e filho. E nós temos que reaprender, se é o caso, para que nós possamos passar aos nossos filhos o que é correto. Há muitas coisas na minha vida que eu não pego, por exemplo, os meus pais. E eu tento policiar para que eu nunca passe o que eu aprendi. Mas eu, para não perder o referencial, olho para quem? Para Jesus e para o Pai. Nós precisamos de bons referenciais. Nós precisamos de exemplo em nossas vidas. Nós precisamos de olhar para aqueles que estão vivendo corretamente. Por isso que Paulo pode dizer para Timóteo, seja meu imitador, assim como eu sou de Jesus. O problema é que todo mundo está procurando uma cópia para ser, para aprender, né? Mas ninguém quer ser um exemplo para que os outros possam copiar. E muitas vezes a gente vê a desculpa, não olha para mim não, eu tenho defeito. E é claro que nós temos defeito, mas nós temos que ser exemplos na nossa conduta.